Oi, gente, e vamos começar mais um episódio da quarta temporada do No Sofá, que é patrocinada pela Arte Etílica e pela Brasmacol. Hoje a gente vai falar sobre tecidos na decoração com o Wilson Pipoli, que é designer têxtil e consultor. Wilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar com vocês. Olha, sabe, Wilson, que tecido é uma coisa que às vezes as pessoas não dão muita atenção, né? Acha que é decoração, que é uma coisinha assim meio, qualquer coisa tá bom. Mas para quem sabe o que está por trás, como você, é um mundo à parte, né? Com certeza, porque nós nos baseamos exatamente em nossos movimentos dia a dia, né? Nos nossos movimentos sociais. E tecido é história, né? Quando você fala de um cachemir, de um medalhão, todos esses desenhos contam uma história do seu momento. E as pessoas não têm essa percepção, ou talvez a falta da informação, não? E aí, quando você fala que tecido é história, tecido, então é muita personalidade, né? Tecido é quase que uma extensão daquilo que a gente quer contar, né? A gente veste um tecido, né? A nossa casa veste tecidos, né? Que Sim. história que eu quero contar, por exemplo, agora que eu tô com um tecido aqui que é leve, que é prático, que não amassa muito. Que história que eu conto quando eu tô com um linho, quando eu tô com uma seda, quando eu tô com um suede, né? Então, eu acho que é tão rico esse bate-papo que a gente vai ter, que tem muita história para a gente contar. Com certeza. Inclusive a nossa no Brasil, né? Nós temos um barroco que é maravilhoso e ninguém explora, né? Você tem tribos então, vamos indígenas. Começar a falar do barroco. Vamos lá. Vamos lá, nós temos um barroco mineiro aí que é tudo de bom, né? Não, quer dizer, não só mineiro. Nós encontramos o barroco norte e nordeste do Brasil, até uma parte do sudeste, que é riquíssimo, né? Inclusive as cores, para você ter ideia, muito tempo atrás, nós pedimos permissão a uma igreja de Mariana, daquela região mineira, e a desenhista ficou deitada no chão, retratando o teto da igreja. E essa estampa que ela desenhou foi para um tecido, inclusive aproveitando as cores do momento, né? E tudo isso é muito interessante. E a riqueza de informação que nós temos, cada vez mais. Você vê, hoje nós estamos no momento de resgate da identidade humana. Isso não é Brasil, isso é mundo. E nós temos as logomarcas europeias reeditando os seus padrões de 100 anos atrás. Porque nós estamos no momento onde nós precisamos rever o caminho pelo qual nós passamos durante esses anos todos, não? Nossa, você fala isso, Wilson, eu fiquei até arrepiada aqui, porque tem muita coisa para a gente falar por trás disso, assim, essa busca. Você usou uma palavra e eu traduzo essa palavra como se a gente estivesse dando um reset na humanidade, sabe? Vamos resetar aqui para ver se a gente começa a fazer direito. Mas é mais ou menos por isso, né? Mostra isso, né? Exato. É que o movimento mundial hoje, ele está um tanto perdido. Nós, como seres humanos e como sociedade, nós estamos perdidos. Nós não sabemos para onde caminhar. E no momento que nós nos encontramos perdidos, há necessidade de olhar um pouco para trás e ver toda a história pelo qual nós passamos até o momento. Então, você vê, eu tenho empresas hoje que estão fazendo reedição de Bauhaus. Nós temos empresas que estão fazendo reedição de medalhões na Europa. Quer dizer, cada um está pegando um pouquinho da sua história e jogando
para o público em estampas e tecidos, né? Você tem o retrô aí, quer dizer, o retrô é muito abrangente, mas você tem o Art Deco, que ele tá em pauta, você tem os modernistas da década de 60, 50, 60, que estão vindo com muita força, as cores mais dinâmicas, né? Porque a ausência de cor também nos entristece. Né? Então, quando você pega um sofá só bege e cinza, que virou um padrão meio que mundial, começa a faltar a cor na vida das pessoas. E daí você quebra esses padrões como almofadas decorativas, acessórios, justamente para dar um pouco mais de leveza e alegria, né? Sim, você está falando, Wilson, e eu estou aqui na minha cabeça separando em algumas categorias, algumas coisas, pensando em tecido. Então, a gente tem as cores, a gente tem as texturas, ou seja, os materiais, os diferentes materiais, e a gente tem as estampas. Eu posso pensar nesses 3 níveis para a gente conversar, ou já existe alguma coisa mais Não, eu acho que nós categorizada? podemos. Não, nós podemos conversar e à medida que a nossa conversa for andando, nós vamos pautando cada item, não há o menor problema, não. Porque a estampa, né, é algo muito visual, mas uma coisa que eu tenho percebido é que existe uma preocupação muito grande hoje em dia com texturas, né? Com uma, como eu vou dizer, uma experiência mais sinestésica de você querer encostar, de você querer sentir aquela textura mais bouclé, aquela outra textura mais linho, aquela outra textura mais lisa. Como que isso foi evoluindo ao longo do tempo na tecnologia dos tecidos? Na tecnologia dos tecidos, o que ocorre? A nossa percepção é a natureza. Nós temos que olhar sempre para a mãe terra, né? Quando eu olho uma textura de árvore, que ela é rugosa, ela tem um alto e baixo relevo, eu tenho que tentar remeter ao me retrata o mais próximo possível. Você falou de bouclé. E justamente por isso que eu entrei na textura da árvore, né? Óbvio, tem texturas mais lisas, mescladas, e daí você tem que encontrar o melhor fio para te retratar aquilo que você está querendo passar para o público final, para o consumidor final. Em 2017, eu fiz uma palestra justamente abordando o nosso retorno para a década de 80, que tudo que você está vendo hoje a nível de texturas, nós trabalhamos nos anos 80. Inclusive, a paleta de cor, ela é muito propícia à década de 80. Onde você tinha os terrosos, os camelos, e tudo isso é dinâmico, né? Vai e volta, óbvio, com os ajustes de coloração, mas eles vão e voltam. Então, em 2017, eu já estava abordando essa necessidade da mudança de leitura. Mudança de leitura como? Ir mais para as texturas, e texturas onde me retratavam alto e baixo relevo. E é justamente em 2020 que explode os bouclés. Então, quer dizer, você, óbvio, em função de estar com o olhar muito focado, eu consigo ter as percepções de mudança, e até anteceder a isso. E hoje é o que você tem no mundo, de uma forma geral, as texturas em evolução. O Brasil, obviamente, tem que se adaptar tudo a isso, porque a nossa indústria têxtil, de uma certa forma, sofreu um impacto muito forte. E como vem sofrendo desde os anos 90, né? Primeiro com os coreanos, depois nós temos os chineses, e é uma evolução natural. Só que, obviamente, os chineses vão fazer coisas mais básicas, de consumo mais prático, mais rápido, né? E o brasileiro ele vai por uma linha mais artesanal, um pouco mais elitizada. O produto brasileiro ele não fica ao preço do chinês, justamente por ele alçar uma elitização do produto. Quando você vai para um bouclé, onde eu misturo lã, linho, são matérias-primas nobres. E elas me dão percepções completamente diferentes, né? Desculpe o monólogo, mas
Mas vamos lá. Não, eu quero ficar ouvindo você. Eu falo muito, mas eu preciso me segurar aqui, porque eu preciso ouvir todo esse conhecimento. Você vai falando, Wilson, e eu fico aqui pensando, né? Tudo tem um porquê por trás, né? Às Com certeza. vezes, a gente, como arquiteto, como designer, às vezes a gente segue muito a nossa intuição, o que é maravilhoso, né? Mas, no fundo, tem uma história a se contar, né? Então, sabe que eu nunca tinha ouvido essa comparação, né, da textura do buclé com o casco da árvore. E me fez tão sentido isso. A gente principalmente está falando, né, das cores terrosas, dos elementos terrosos também, né, na decoração, muita cerâmica, né, muito barro. E aí você trazer isso para a casca o buclé sendo referenciado, né, ali da casca da árvore, tem um porquê, né? Tem um porquê. Essa volta à origem, essa volta ao barro, né? Então, quando você olha para tudo isso, não é a tendência pela tendência. É isso que eu gosto de destacar. Não é a moda pela moda. Não é ali na superfície. Tem uma coisa muito mais profunda por trás, né? Então, quando a gente especifica algo que é mais delicado, por exemplo, uma seda, a gente está querendo contar uma outra história que o buclé não consegue contar. Com certeza. E você vê que a seda, ela é fantástica, né? Porque primeiro você tem um bichinho que produz um casulo e deste casulo se transforma em fio. E este fio, obviamente, dependendo do tipo de fio que você usa, desculpa, eu vou colocar uma nomenclatura mais técnica, você tem o do pion, que é o fio mais nobre da seda. E você tem o borrete, que é o fio pouco menos nobre da seda também, porém o borrete ele me dá uma rusticidade. E o do pion me dá um tecido palaciano com brilho sofisticado, né? E esse brilho sofisticado, obviamente, tem que tomar muito cuidado aonde usar. E, obviamente, você não vai indicar para um cliente seu que tem um dia agitado, né? Que tem animais em casa, que tem a criança subindo no sofá. Tem que ser um tecido que resista muito mais a esse impacto todo. Então, obviamente, a necessidade do seu cliente, a leitura que você faz de quem é seu cliente, como ele vive, você tem condições de sugerir o melhor produto para que ele possa ter uma melhor utilização. Nós temos a base poliéster, por exemplo, que ela é extremamente rija, né? Ela é durável, ela tem uma resistência melhor do que a seda, por exemplo. E em relação às matérias-primas vegetais também, como algodão, linho, hoje nós trabalhamos muito com os algodões coloridos, que são, na realidade, um trabalho da Embrapa no Brasil e implantado no Nordeste brasileiro. Hoje eu não tenho mais a necessidade de tingir o algodão, eu vou colher o algodão já tinto. É óbvio, nós estamos ainda em relação a matérias-primas, as cores primárias e neutras, né? Porque nós não conseguimos, na mistura de sementes, né, de espécies de algodão, atingir muitas colorações, né? Sempre mais para os neutros. Mas nós estamos trabalhando em cima disso para cada vez viabilizar melhor, né? E não só isso, manter a cadeia dos ecológicos, tomar conta da nossa vida também. Wilson, eu não sabia dessa tecnologia, que o algodão você já colhe ele tinto. Isso é uma tecnologia brasileira? Foi criação nossa? Sim, isso foi um estudo que a Embrapa desenvolveu durante alguns anos, né? Se eu não me engano, foram 10 anos de estudo, e hoje ele está implantado. Nós temos tendo colheita de algodão já tinto, né? Onde você mistura espécies de algodão e que te gera uma tonalidade no algodão, né? Ele já não vem mais branquinho, não necessariamente branquinho, né? Então ele tem os beges, tem a cadeia dos neutros, basicamente. Obviamente que acredito que para o futuro a gente tenha já uma coloração um pouco mais acentuada.
mas hoje nós devemos ter uma gama aí de umas 5, 6 cores já, e sendo trabalhada em tecido no mercado, né? Isso já está sendo comercializado. Da mesma forma que você tem a fibra da bananeira, né? A fibra da soja. Então, quer dizer, tudo isso é inovador no mercado nacional, justamente tentando preservar cada vez mais o meio ambiente. O estudo hoje, a pauta hoje dentro do texto é meio ambiente. São tecidos sustentáveis, né? Então, nós estamos trabalhando muito afinco, né? Você tem a fibra do leite, quer dizer, tem do cânhamo, do rami, da juta, do linho, enfim, é uma infinidade de matérias-primas nobres, né? E que hoje são biodegradáveis, e você tem o poliéster biodegradável também, né? Você tem o próprio PET, né? Que é a transformação da garrafa em fio e depois em tecido. E outra coisa, esse PET hoje ele traz um chip. E eu ia te perguntar do PET. Você está lendo meu pensamento. Exato, e você tem um controle, com esse chip embutido na fibra, você tem um controle desde a época da produção até o descarte do tecido. Não, então, quer dizer... Eu tenho visto, Wilson, uns tapetes feitos de fio de PET que eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei muito impressionada com o que eu vi, porque eu bati o olho e falei, nossa, que quilim lindo! Aí me falaram assim, não, é fio de PET. Eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. Sim. Perfeito, é isso realmente, mesmo. Realmente, a tecnologia, ela tá muito encantadora. Ela tá conseguindo fazer coisas realmente do outro mundo, como diria minha mãe. Você vê, por exemplo, óbvio que para cada ambiente eu tenho que ter uma definição de produto, né? O PET nada mais é do que um derivado do poliéster, né? Obviamente é uma fibra mais resistente, mas ele já deu a contribuição de poluição no planeta. Nós nada mais, nada menos, estamos entrando justamente na economia circular de reaproveitamento desse produto. E muitas vezes você usa este produto para área externa. Quando você quer colocar um tecido numa beira de piscina, a questão da temperatura, do sol, se você colocar uma matéria-prima natural, ela vai degenerar rapidinho. Quando você coloca um tecido à base de poliéster, a resistência dele é muito ampla. E a probabilidade de desbotar é muito pouco possível. Você, quando quer fazer um tecido para PETs, é o tecido de PET para PETs, você usa justamente a cadeia dos poliésteres, aonde você tem um tecido de maior resistência. Mas, Wilson, o tecido de poliéster resiste ao animal? Eu até hoje não conheço nenhum tecido que resista às unhas do animal, né? Mas ele tem uma maior durabilidade, ele tem uma maior resistência, ok? Dizem que o suede é a prova de gatinhos, que aí o gatinho não arranha o tecido de suede porque tem uma textura que ele não gosta, que ele gosta mais de algo assim, sisal, linho, que tem um pouco mais de ranhura. Entendi. Eu não sei, mesmo essa cadeia de produtos, eu acho que pouco provável que elas resistam à unha, entendeu? É difícil, infelizmente nós não temos, porque assim, queira ou não queira, o próprio suede, ele tem trama e urdume, ok? Ele tem fio tanto na horizontal quanto na vertical. Então, quer dizer, você tem a viabilidade de enroscar a unha nesses fios. E se você puxa, você vai romper, né? Provavelmente o suede que você está se referindo, ele venha da malharia. Ele é um tecido feito para moda e quando viabilizado, você trabalha com ele dublado para transformá-lo em tecidos para decoração, para maior resistência, ok? Entendi. A gente está falando de tecido
que tenha resistência para PET, mas a pergunta que muitos clientes me fazem, Wilson, quando eles têm criança, é: existe tecido resistente a lápis de cor, a canetinha? Bom, deixa eu lhe responder, vamos ver se eu consigo responder. Na realidade, não há tecido resistente a isso, ok? Porém, os italianos desenvolveram o Easy Clean. O Easy Clean é um tipo de acabamento sobre um tecido, aonde ele me dá maior versatilidade de uso. Então, assim, o Easy Clean ele vai me facilitar a manutenção de limpeza. Obviamente que sempre condicionado a especificações de quem está te fornecendo o tecido, ok? Mas, por exemplo, quando eu tenho um Easy Clean aplicado sobre um tecido, esta aplicação tem que ser por imersão, ok? O tecido, depois de confeccionado, ele entra numa tina e ele é dado um banho de produto químico, tá? Que é o Easy Clean, para poder ter melhor resistência e o Easy Clean entrar entre as fibras. Mas eu posso fazer esse acabamento de superfície a partir de spray? Vou lhe ser sincero, poder pode, mas nada eficaz. Tá? Porque o melhor tenha sempre que fazer de tanto em tanto tempo, né? Se for spray. O que acontece? Geralmente o banho por imersão, todos os produtos entram na matéria-prima. E daí vai lhe dar uma melhor qualidade para aquilo que você deseja. Né? Então, o Easy Clean, por exemplo, com um pouco de água misturado ao álcool, passando o pano sobre a marca onde você riscou, solta a tinta. Então, resultado, nós temos hoje o Easy Clean que me dá esse suporte, ok? Então, esta é a dica de bilhões para as mamães e para os papais. Sim, com certeza. Mas é aquela coisa, você tem que... como? Tecido com tecnologia Easy Clean, Wilson? Exatamente. Hoje, se você jogar na internet Easy Clean, você vai encontrar uma diversidade de produtos que tem esse acabamento hoje. Então, o resultado é o que eu indicaria para uma família, entendeu? Onde, óbvio, tem as crianças pequenas tal, e você tem uma melhor performance até na manutenção de limpeza desses produtos. Maravilhoso. Ele também serve, por exemplo, ele é a prova de manchas, tipo, caiu uma taça de vinho no sofá. Ele é resistente. O que acontece é que, assim, caiu uma taça de vinho no sofá, imediatamente eu preciso pegar uma superfície porosa, geralmente eu pego papel, tá? Eu coloco o papel em cima sem pressioná-lo e fazendo que o vinho entre nas fibras. Porque se o vinho chegar a entrar nas fibras, eu não tenho como retirá-lo. Então, eu geralmente faço uma absorção com papel sobre esse vinho e depois, com um pano e detergente neutro, eu posso passar levemente, sem pressionar o tecido, tá? Por quê? Porque se eu pressionar, os componentes vão entrar nas matérias-primas, nas fibras, né? Maravilhoso. Adorei essa tecnologia. Não sabia do nome dela. A gente ouve assim, tecido resistente à mancha, tecido resistente a rabisco de caneta, mas a gente não ouve qual que é a tecnologia que está por trás, sim. né? Muito interessante. Tem os tecidos, esses já estão há bastante tempo no mercado, mas eu também acho que houve uma evolução na tecnologia. Os que têm resistência ao UV, que podem ser usados, né, você tem hoje uma tecnologia que ela é basicamente recente, que se chama nanotecnologia. Com a nanotecnologia, você consegue fibras fantásticas. Basicamente, a nanotecnologia está mais hoje voltada à moda. Isso não significa que ela não possa ser empregada na decoração, tá? Então, por exemplo, quando você fala da questão do UV, você tem a nanotecnologia que, através de pequenas partículas,
você consegue criar fibras resistentes a tudo isso, né? Então, hoje, por exemplo, você consegue usar um casaco totalmente impermeável em função da nanotecnologia. Choveu, a água não transpassa, né? Da mesma forma que nas roupas esportivas, você tem a questão de batimento cardíaco já. O calor controla a temperatura corpórea da pessoa. Então, quer dizer, toda essa tecnologia ela está surgindo, óbvio, a cada momento, um momento, e está se agregando muito, né? Você começou a falar dessas roupas que controlam o batimento cardíaco e controla a temperatura corpórea. Já existe, por exemplo, um sofá que tem esse tecido, Wilson? Eu estou, então, deitada lá no meu sofá e ele está controlando a temperatura e ele está... Ou isso é só na roupa, por enquanto? Olha, por enquanto eu estou vendo só na roupa, tá? Eu ainda não tive a percepção na indústria têxtil e decoração essas vertentes. Obviamente que se na moda está, logo em seguida surge na decoração. Óbvio que com o advento também dos móveis mais arredondados europeus, que é uma tendência, né? Você tem a Feira de Milão, que nos traz muitas novidades, e óbvio, também não é só uma questão de tendência, é uma questão de conforto. A tendência, ela justamente vem para nos dar conforto, agregar conforto. Hoje você tem os tecidos stretches, justamente para fazer os braços arredondados de sofá, né? Os assentos mais arredondados, porque o tecido stretch ele vai se adaptar melhor à curvatura, né? Então, nós estamos saindo daquele padrão linear, reto, né? Linha reta, e moldando aos poucos para um padrão mais arredondado. Se você observar a história, é o que nós tínhamos na década de 80. Né? Então, tudo vai e volta, é a questão do momento. E não só na década de 80, de uma forma um tanto quanto diferente, mas se a gente pensar no rococó, também Perfeito. A gente tinha os arredondados, sim, né? Sim. Então, você tem o Art Nouveau aí, que hoje está em pauta no retrô, né? E nada mais é do que a linha feminina arredondada, né? Então, perfeito, exatamente isso. Você foi falando de Milão, das formas arredondadas, e me vem uma palavra-chave na cabeça, Wilson, que é bem-estar. E o bem-estar, eu acho que ele pode ser colocado de várias formas, né? Tanto nos arredondados, que de forma inconsciente significam algumas coisas, né? Como Sim. acolhimento, como o receber, como o abraço, né? Mas o bem-estar também pode estar na tecnologia quando, por exemplo, o tecido está lá controlando a minha temperatura corpórea, está lá Perfeito. Controlando os meus batimentos, né? É um bem-estar como um todo que eu acho que a moda, que o design e a gastronomia também estão buscando, Sim. né? E de que forma que isso vai se costurando, né? Eu acho muito interessante isso. Você sabe que uma coisa que, infelizmente, me foge à compreensão. Eu gosto muito de trabalhar com lã. E, geralmente, eu ouço muitas pessoas gritando: não, lã é quente, lã é quente, lã é quente. Não, lã não é quente. Lã é térmica. Porque se eu tivesse uma lã quente, os beduínos no deserto não se envolviam para se proteger do calor. Ela é térmica, ela mantém a temperatura corpórea. E você quer mais beleza do que um sofá revestido com lã? Que fica absurdamente fantástico. Ele já te chama, né? Ele te chama, senta aqui. Ele envolve, né? Ele abraça, é exatamente isso, né? E quando você pensa dele te envolvendo, te abraçando, há uma questão justamente de trazer você para as raízes, né? É o ventre da mãe te acolhendo, te abraçando. E essa sensibilidade passa por muito pouca gente. É justamente esse envolvimento, né?
Eu acho muito bonito isso, porque tem tanta coisa por trás, né? Sim, E a história é longa. Você falou da lã, mas eu quero te perguntar de couro. Eu vi muito couro em Milão esse ano. perfeito. E aqui no Brasil, muita gente fala que couro é para o frio também. Couro é para o frio? Só para o frio? Não, não é para o frio, é para qualquer momento, né? Porque se você sentar no couro, você vai perceber que ele é frio. Se você colocar a mão no couro, ele é um produto frio, ele não é um produto quente. Obviamente que quando feito confecção, justamente pela composição da pele, ela não deixa transpassar o vento, o frio. Então, ela, obviamente, também vai funcionar como um isolante térmico. Mas em um sofá, jamais isso ocorreria, né? Porque ele não está te abraçando, ele não está te envolvendo. E assim, desde que eu me conheço por gente, se usa couro para sofá a longas datas, né? Tá aí os italianos que o dizem, né? Que realmente utilizam couro e couro de boa qualidade, né? Sim, e como? Wilson, eu sempre fico na dúvida quando entra na questão sustentabilidade e couro. Couro é sustentável? Ah, como eu te diria, dependendo da ótica que você olha, ele é ou não sustentável, tá? Quando eu vou para a linha mais vegana, ele não vai ser sustentável nunca. Mas, por outro lado, a humanidade ainda se alimenta pela carne. E você tem a pele do peixe também, que você trabalha hoje. Você tem N derivados animais que nós utilizamos, né? Obviamente que o couro, pensando pelo lado vegano, ele não é sustentável, tá? Aí é minha opinião, óbvio. Eu não sou vegano, mas eu consigo ver o outro lado da moeda, né? Agora, como ele entra numa economia de escala, óbvio que daí eu tenho a sustentabilidade, porque você imagina a população do planeta se alimentando com carne e a gente vai descartar o couro, sendo que a gente aproveita basicamente tudo do animal. Então, me desculpa até a colocação, tá? Mas eu acho que assim faz um certo sentido, né? Você reaproveitar a matéria-prima. Quiçá, num futuro, a gente não tenha necessidade mais disso, tá? Sim, sim. Quem sabe num futuro próximo os tecidos sintéticos cheguem mais perto do couro, né? De aparência eu já percebi que chegaram, mas Sim. de toque, de térmica, os que eu conheço ainda não. Na realidade, quando você pega fibras sintéticas, né? Fibra sintética, basicamente, ela é derivada do petróleo, ok? E na realidade é um plástico, né? Nós estamos lidando com plástico. Óbvio que através de sua química, da sua confecção, se transforma em fios e tal. E ela é uma matéria-prima extremamente resistente, né? Perto das demais, é uma matéria-prima extremamente resistente. Só que ela não respira. O que significa em não respirar? Eu preciso de um tecido no sofá que tenha uma respiração, né? Eu preciso de uma roupa que respire, porque apesar que a tecnologia está mudando muito, está se aperfeiçoando cada vez mais os fios, mas assim, é fato, você já ouviu falar na camisa Volta ao Mundo? Ela era confeccionada 100% poliéster. E assim, a pessoa colocava a camisa e não conseguia ficar com a camisa. Por quê? Porque não respirava. E a mesma coisa o tecido para sofá. Por isso que eu até indico para os meus clientes utilizarem fibras sintéticas para as partes externas, como beira de uma piscina. Você não vai chegar na sua casa e deitar num sofá, porque as pessoas fazem isso, tá? Elas deitam no sofá, elas querem conforto numa sala de televisão, elas vão colocar o pé sobre o sofá, né? Então, quer dizer, no mínimo, eu tenho que dar um conforto necessário para o meu cliente.
volto a salientar, as fibras sintéticas cada dia mais se tornam mais acessíveis a nível de conforto, tá? Mas eu ainda acho que falta um pouco. E para quem está começando na área de design de interiores, Wilson, arquitetura de interiores, qual é a sua recomendação para que as pessoas comecem a entender como especificar cada tecido para cada situação, para cada cliente? Que fonte consultar, onde procurar informações, o que se atentar? Eu vejo da seguinte forma, obviamente tudo vai da definição ou especificação e poder aquisitivo do cliente. O que ele espera de um projeto, você poder fazer uma boa leitura do projeto que o cliente quer, para poder indicar o melhor produto, né? Então, obviamente, eu tenho uma gama muito vasta de produtos a serem utilizados. Tudo vai do poder aquisitivo cujo eu posso alçar. Então, por exemplo, quando eu tenho matérias-primas, eu particularmente gosto muito na parte interna, né, no living, coisas dessa natureza, quarto, eu prefiro, mas aí é uma opção pessoal minha, em trabalhar com matérias-primas naturais, tá? Em função do toque, absorção de umidade e as matérias respirarem. Eu acho que, óbvio, também não tenho nada contra um sintético num sofá, e seria insano da minha parte isso. Mas, por uma questão pessoal, eu já opto pelas naturais. Então, de repente, se eu tenho verba para consumir um linho, eu acho fantástico. Agora, eu posso não ter verba para consumir um linho e eu posso verticalizar isto para uma matéria-prima sintética com o apelo do linho, mas levando em consideração que eu verbalize que essa matéria-prima é sintética. Ok? Então, quer dizer, não há um certo, não há um errado. Vai de como você coloca as coisas, como você aborda as coisas. Eu não posso vender um linho ou uma fibra sintética como se fosse um linho. E às vezes eu vejo que na questão comercial isso ocorre. Ai, olha o linho. Não, não é linho, é uma fibra sintética. Nós temos uma situação que é muito interessante, que você tinha o couro ecológico. Você se lembra desse termo? Lembro. O Courtois, exatamente. O Courtois começou a definir o que era um couro. E entrou justamente as empresas de PU que faziam e usavam a terminologia couro sintético para não ser mais usado. Então, hoje nós temos que usar a terminologia laminado sintético. Ele já não é mais um couro ecológico. E aí eu te pergunto, ecológico para quem? Né? Porque, na realidade, ele é um PU, ele tem a sua contribuição. Né? Não sou contra ele, não é isso. É como você aborda e como você comunica ao seu cliente o que é o produto. E ao mesmo tempo, a gente está falando, né, de fibras naturais e fibras sintéticas. O que eu ouço falar, Wilson, para pessoas que são alérgicas, que têm alergias respiratórias, um linho natural, né, ele atrai bichinhos, atrai ácaros, um algodão atrai ácaros. E aí recomendam usar os sintéticos, né, com trama. Mas assim, mas eu te digo, para esta solução, você pode usar nanotecnologia. Olha aí, olha que coisa maravilhosa. Você não precisa necessariamente... Qual que é o nome dessa tecnologia? Para a gente pedir nanotecnologia é justamente quando você faz a inserção de partículas minúsculas, tá? Que na realidade, se você pegar um acabamento, a base de nanotecnologia que você tem hoje, você aplica sobre o tecido e realmente você não vai ter o menor problema em relação à alergia. Mas aí eu tenho que pedir o quê?
para o fornecedor de tecido? Olha, eu quero que você faça uma impermeabilização que é a tal. Tem um nome? Ela não tem um nome específico, tá? Porque tudo isso é muito recente. Você tem que participar, obviamente, tem que participar ao seu fornecedor. Olha, eu tenho um cliente que tem um problema assim, assim, assim. Eu gostaria de saber qual tecido você tem um tratamento de nanotecnologia contra alergia ou fungos, enfim, e ele vai te orientar melhor. Mas hoje nós já temos isso. Da mesma forma que nós temos a confecção em 3D. Hoje você não precisa mais ir para a máquina de costura. Nossa Senhora. E aí E você a 3D já faz o quê? Renda? Ela já vem com o tecido pronto, ela já te faz a própria peça. A trama toda. Tudo que você puder. E nós estamos inserindo também a inteligência artificial nesse sistema todo hoje. Então, quer dizer, é muito amplo, é um mercado muito amplo, né? Óbvio que tudo isso inicialmente vem a um preço muito alto, porque é uma pesquisa, a pesquisa é embasada economicamente por uma empresa, mas no decorrer do tempo, a probabilidade de se tornar muito acessível é real. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, algumas instituições que já têm a máquina de 3D e já estão fazendo as roupas em máquina de 3D. E você vê a própria parte de movelaria também já está entrando na linhagem de 3D. Muitas coisas para a gente ficar sabendo, né, Wilson? Sim, sim. E Wilson, se as pessoas quiserem... Perdão, desculpa. Não, pode falar. Se as pessoas quiserem saber mais informações que você possa compartilhar, porque assim, gente, o Wilson é o conhecedor dessa área. Não. Eu estou muito impressionada aqui Obrigado. com tanta informação. As pessoas te acham nas redes sociais, por onde que elas podem se comunicar? Olha, eu tenho um lado meu muito low profile, tá? Mas assim, óbvio que eu tenho um Instagram, tá? Que é People Wilson, né? É justamente o meu nome, primeiro vem meu sobrenome, depois o meu nome. E se as pessoas quiserem ou me passarem uma mensagem, obviamente que eu vou entrar em contato e vou responder à necessidade delas. Não há o menor problema em responder e passar um pouco do conhecimento, né? Você vê, é interessante porque esse compartilhamento, eu acho que a pauta hoje, pelo menos a minha pauta hoje, né? Depois de 37 anos operando no mercado têxtil, como designer têxtil, conhecimentos adquiridos, tal, não custa a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento. Não, só ajuda as pessoas a crescerem mais. Então, assim, podem entrar em contato comigo via o Instagram, que não há o menor problema, eu respondo com certeza. Maravilhoso, Wilson, muito obrigada pela sua generosidade. Não é qualquer pessoa que tem esse conhecimento. Eu fico muito feliz de conversar com pessoas como você, porque isso só fortalece o nosso mercado, né? Como eu comecei falando, né? Tem muita gente que acha que tecido é uma coisa simples, qualquer coisa tá bom, pensa na estampa, pensa na cor e tá tudo bem. E sim, tem tanto conhecimento por trás, tem tanto significado por trás, tem tantos signos por trás, né? Com certeza. Que é importante disseminar isso, não só para o nosso mercado, para os clientes finais também, né? Entenderem as histórias que eles estão querendo contar dentro das suas próprias casas, dos seus trabalhos, né? Vestindo o que eles estão vestindo, né? O mundo ele anda tão corrido, tão dinâmico, a ansiedade é tão grande que às vezes a gente não sabe nem muito bem o que a gente está transmitindo para esse mundo afora.
né? É um E fato. ter este conhecimento, eu acho que ajuda a gente a tornar as coisas com sentido. É o que eu acredito. E assim, se puder compartilhar cada vez mais, né, nós temos projetos em justamente divulgar o conhecimento têxtil para o público final, que eu acho que é o grande carente, né? Porque o arquiteto já tem uma formação, mas o público final ele pode ter focos de informações, mas não é uma coisa tão abrangente. Então, a nossa ideia é cada vez mais disseminar a informação da indústria têxtil e transformar isto uma coisa online, onde a pessoa tem a dúvida e ela pode ir para um chat, para algum espaço aonde ela consiga absorver a informação. E a informação da melhor qualidade, entendeu? Que eu acho que assim o mundo têxtil ele ficou tão preso no seu mundinho que ele acabou esquecendo de divulgar tudo aquilo que ele faz, né? Então você vê, quando eu te falo de nanotecnologia, coisas extremamente avançadas, essas informações não batem ao público final. E eu acho que é de muita importância ele saber, até porque se ele também quer viver num planeta mais qualitativo, ele tem que observar o que ele consome, né? Nós consumimos, não é ele que consome, nós consumimos, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Wilson. Foi maravilhoso o nosso No Sofá. Muito obrigada, gente. Este foi mais um episódio da 4ª temporada, que é um patrocínio da Arte Etílica e da Brasmacol. Nos vemos no próximo episódio. Beijo para todos. Obrigada. Obrigado.